Quem aqui, bota no chat para mim aí, quem aqui leu o Em Busca de Sentido todo? Quem terminou esse livro? Coloca no chat aí para saber se você terminou. Quem terminou Em Busca de Sentido? Alguém terminou? Não, né? Quantos estão... Cris está lendo. Alguém mais está lendo ainda? Tipo assim, leu a primeira página, pelo menos? Graça Nilson terminou, falou... Elisa terminou. Elisa terminou, Nilson... Pronto. Eu queria alguém que terminou. Alguém que terminou. Terminou Elísia, pronto. Elísia terminou, né? Vamos lá. Elísia, querida, você pode falar o que você compreendeu aí do Em Busca de Sentido? Algo que te marcou? Se puder, Elísia, falar no microfone, eu te agradeço. Se não quiser, eu te respeitarei. Mas em breve você vai ter que falar. Elísia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, pastor, você podia repetir, porque o áudio, para mim, está chegando todo cortado. Eu queria saber... E eu acho que é a minha internet. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos te ouvindo bem. Eu queria saber qual foi a sua percepção final desse livro, o que te marcou nesse livro. Faça um breve comentário. Ai, meu pai. Assim, o livro me impactou bastante. Eu gostei muito mesmo de ter feito essa leitura. Não conhecia, te agradeço por ter passado essa biografia dele, acrescentou muito à minha vida. A primeira parte, todo o sofrimento e como ele conseguiu ressignificar tudo que ele viveu. No final, quando ele começa a falar mesmo do estilo de terapia, não sei se eu posso chamar assim, né, do estilo de terapia que ele começou a implementar a partir das vivências dele e das descobertas dele no campo de concentração. Ele fala de 3 pontos, e eu não estou com as minhas anotações aqui, porque eu fiz um resumo dele, mas ele fala de três maiores problemas, eu vou colocar com esse termo, que alguém pode encontrar na vida. É a morte, o sofrimento, e eu não me recordei agora o terceiro para falar. E de como ele trabalhava com esses 3 elementos na vida dos pacientes que chegavam para ele. Então, a partir das explicações do final do livro, é que fica mais claro como ele usou todas as ferramentas que ele conseguiu acumular no campo de concentração para a vida prática das pessoas e o impacto que teve na vida dessas pessoas. Então, enxugando, eu acho que foi isso. É claro que tem muitos mais elementos, outros que eu poderia narrar aqui, mas um resumo, o núcleo do que eu entendi foi isso. Você pegar pontos que na sua vida e na vida das outras pessoas poderia ser material para te destruir, e você trabalhar em cima daquilo ali, olhar com outros olhos, ressignificando mesmo, e buscando sentido, mesmo na dor, mesmo na morte, mesmo em situações muito sofridas, você conseguir tirar dali forças para você continuar lutando. E aí ele dá vários exemplos que são muito ricos, são muito preciosos e que a gente pode aplicar na nossa vida prática. Muito bom, Elisa. A gente vai dividir o nosso encontro hoje em 2 partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho aqui do Em Busca de Sentido e depois a gente vai entrar num texto bíblico aqui e comentar umas coisas interessantes também, que vai ser como se fosse uma virada de página e para um outro assunto. Eu queria primeiro fazer isso com vocês aqui, porque esse tempo que nós estamos vivendo pede muito essa consciência. Porque Viktor Frankl, para mim, é um cara muito especial, muito, muito especial mesmo. Eu sou um consumidor de Viktor Frankl hoje. Qualquer coisa
que ele produziu, eu leio tudo, e é impressionante como eu me alinho muito com o pensamento dele, e eu penso que Viktor Frankl, ele recebeu de Deus uma sabedoria mesmo, uma inspiração para ajudar, para abençoar muita gente. E o que ele fala se alinha muito com a palavra de Deus, mas muito mesmo. Tanto que ele quebra com uma tradição psiquiátrica e psicológica de se afastar da espiritualidade. Ele rompe com isso. E ele chama a psicologia, ele chama a psiquiatria para se relacionar com a espiritualidade, com base naquilo que ele percebeu, com base naquilo que ele vivenciou, com base nas experiências de vida dele. Ele vai percebendo que o homem ele tem um aspecto místico, que tem uma força superior que influencia a vida do homem. Então, por isso ele se torna alguém, para mim, muito, muito precioso mesmo. Para vocês entenderem por quê... Estão me ouvindo bem, gente? Vocês entenderem bem por que Viktor Frankl é tão interessante, ele é o terceiro proponente de uma escola psicoterápica. A psicologia, as ciências da psique, ela tem terapias, que é o tratamento, não é verdade? Então, uma primeira escola psicoterápica, que marcou o início do século XX, nasceu em Viena, na Áustria, que é a psicanálise de Freud. Também em Viena, na Áustria, com outro psiquiatra, também judeu, assim como Freud, nasce uma segunda escola de um cara que aprendeu muito com Freud, que se chama Adler, que é a psicologia individual. Então vem uma terceira escola, é a terceira grande escola vienense de psicoterapia, que é a logoterapia de Frankl, que se alimentou muito de Freud, se correspondeu com Freud, eles eram meio contemporâneos ali, Frankl um tanto mais novo, se alimentou de Adler e construiu a sua própria linha terapêutica, que é a logoterapia. E por que eu penso que a logoterapia ela é melhor do que a psicanálise e do que a terapia individual, a psicologia individual de Adler? Primeiro, a gente tem que dar toda a honra a Freud. Por quê? Porque Freud ele foi o cara que descobriu, entre aspas, né? Se você lê a Bíblia, está cheio disso. Mas ele foi quem... A filosofia grega focava nisso também. Mas ele foi quem teorizou e organizou o pensamento, no sentido de dizer que o homem tem na sua mente um aspecto subconsciente gigantesco. Que o inconsciente do homem é maior do que o seu consciente. Que nós temos mais coisas guardadas naquele lugar inacessível do inconsciente do que a nossa consciência. E que esse inconsciente, ele influencia muito a nossa vida. O que você está fazendo aqui agora, você está fazendo por estímulos inconscientes. O que você faz no seu dia a dia vem de estímulos do seu inconsciente, do seu subconsciente. Então, Freud ele descortinou isso. Isso é muito verdadeiro. Só que Freud ele acaba generalizando muito no seguinte sentido. Ele vai dizer que, então, tudo que o homem faz é um reflexo dos seus instintos. Qualquer coisa que nós fazemos é apenas uma justificação para os nossos instintos. Ainda que nós racionalizemos a coisa, nós só construímos um pensamento racional para justificar o instinto. Quais são os instintos? Instinto de sobrevivência, instinto sexual, instinto de proteção, instinto materno, instinto de pertencimento. Então, a gente faz coisas, cria teorias, a gente justifica de mil formas, mas, no fundo, o homem é um animal evoluído, o homem é um animal que justifica os seus instintos. O cachorro vai lá e cruza com a cadela quando está no cio. O homem não. Como ele vai ter um papinho, vai chamar para sair, vai fazer vai fazer todo
um rodeio, mas o que ele quer, na verdade, é o sexo. É satisfazer o seu instinto. Então, é isso que Freud ensina. Basicamente, estou sendo bem simplista, né? Então, assim, ele diz que tudo é instinto e que de todos os instintos, o grande instinto do homem é o instinto sexual. Que o instinto sexual, ele é o motor de todos. Então, assim, todos os outros instintos, na verdade, servem ao sexual. No fim de tudo, o que o homem quer é sexo. Então, tudo que nós fazemos para Freud tem um fim na sexualidade. A roupa que nós escolhemos, a profissão, a forma como que nós nos comunicamos, no fim, é uma busca por satisfação sexual. E isso vem desde a infância. A criança, ela mesmo sem consciência, já vai se movendo e se modelando por instintos sexuais. Isso encontraria um certo respaldo biológico, porque na biologia, o ápice da vida humana é o sexo, é a reprodução, né? Então, o homem, ele nasce, ele cresce, se desenvolve, ele reproduz, é o auge da vida dele. Então, ele começa a decadência rumo à morte. Então, Freud, ele pega isso aí e vai entender que o homem se move por causa do sexo. Beleza, para a época, isso foi muito interessante. Até porque Freud ele escreveu na chamada Era Vitoriana. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que era a Era Vitoriana? Era uma era de costumes muito rígidos. As pessoas elas ainda tinham aqueles resquícios de nobreza. Elas ainda traziam do século XVIII ainda, na Europa, sobretudo, o resto do status, a família que eu vim, né? Então, assim, mesmo em quem não era muito religioso, virgindade era um conceito muito importante. Casamento até a morte era um conceito muito importante. Isso no início do século XX. Então, essa era vitoriana era chamada também a sociedade de pelúcia, o caso de pelúcia. As pessoas, elas eram... Como é um bicho de pelúcia? Ele é fofo por fora, ele é bonitinho por fora, mas se você abrir, ele é todo mal feito. Então, era assim que chamavam aquela sociedade de pelúcia, porque as pessoas eram perfeitas por fora, impecáveis, se vestiam, falavam, a linguagem, o português em Portugal ou no Brasil seria um português clássico, a escrita, tudo muito formal, mas por dentro cheio de impulsos que lhe atormentavam. Então, Freud vem dizer que essa dualidade entre o que a gente mostra e o que a gente tem dentro da gente adoecia as pessoas, que causava neuroses, que são as doenças psíquicas. A pessoa está ali, cheio de desejos, de impulsos, mas fica escondendo nessa capa, isso causa neuroses. Então, ele quer rasgar a pelúcia e mostrar para a sociedade o que está dentro dela. Por exemplo, coisas como mulher ter desejo sexual. Ninguém falava sobre isso. O desejo sexual era uma coisa quase que exclusivamente masculina. Então, ele quer rasgar e dizer, não, mulher, você também tem desejos. O homem admitir que ele tinha impulsos homossexuais, pois naquela época era absurdo. Então, ele quer rasgar e dizer, admita os seus impulsos, porque isso vai te fazer ser curado. Enfim, essa é a ideia de Freud e, para sua época, está muito certo. Só que Freud, ele comete um erro. Por quê? Porque ele é pansexual. Tudo para ele gira em torno do sexo. Beleza? Aí vem Adler, também em Viena, também psiquiatra, também judeu, aprende muito com Freud e fala, olha, Freud estava certo. O homem é movido por impulso, só que o principal impulso não é o sexual. O principal impulso é o desejo de ser aceito. O homem luta, na verdade, contra a sua baixa estima o tempo todo. E ele sacrificará tudo o que for necessário para se sentir aceito, para se sentir bem consigo mesmo. Então, o principal impulso não é o sexual, é o desejo de reconhecimento. Então, é o impulso de ter algum poder, de ter alguma relevância. E Adler ele procura tratar os pacientes nesse sentido.
e mostrar para eles que eles são amados, que eles são queridos, que eles são importantes, que eles são valiosos. Enquanto Freud busca dizer assim, abra seu coração e permita que seus impulsos saiam para você ser curado desse dualismo, desse conflito externo e interno, Adler diz, não, olha, você, na verdade, precisa entender que você é querido, que você é precioso, que você é aceito. E, gente, biblicamente falando, os dois têm um tanto de razão. Por exemplo, em que Freud tem razão, biblicamente falando? Eu quero ouvir vocês aí. Quem quer falar? Em que Freud tem razão, biblicamente falando, quando ele diz que você tem que deixar expor seus impulsos? Onde é que Freud tem razão aí? Alô? Alguém quer comentar? Gente, não. Aqui o que importa não é acertar ou errar, o que importa é participar, tá bom? Eu acredito que o que Freud está certo é que, de fato, a gente precisa ser sincero, né? Mostrar quem realmente somos. Porque você fingir ser alguém que você não é pode te adoecer, né? Não necessariamente vinculado aos impulsos sexuais, mas a todo o resto. Perfeito, Crissa amada. E agora, Crissa, eu vou, ou você ou alguém que queira me dar um texto bíblico, não precisa nem digitar o texto, tenta buscar um texto bíblico. Tem alguns textos bíblicos que respaldam isso. Eu quero um que respalde isso que você falou. Quem pode dar um? Agora, Vamos só lá, está gente? me vindo à mente um que não tem tanto a ver com isso, mas tem Fale. um pouquinho, que é aquele de Fale, guardar o pode falar. coração. O de guardar Tem a o ver. coração, porque isso, se você mostra quem realmente você é, de algum modo você está guardando o seu coração, livrando ele de doenças emocionais. Boa, sim. Também o texto 10, que se refere a confessarmos os nossos pecados a Deus e aos homens. Não devemos guardar os nossos impulsos, aquilo que nos leva, né, para a lascívia, para a mentira. Nós devemos confessá-los a Deus e falar aos homens das nossas dificuldades. Maravilha, Kelly. Esse aí é o melhor texto, que é Tiago 5,16. Esse é o melhor texto. Nesse texto, Tiago fala assim, confessem suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. Interessante. Ele está falando que colocar para fora aquilo que está dentro da gente, assumir, pode gerar uma cura. Porque ficar segurando, ficar guardando e aparentando ser o que não é, gera neuroses. Então, você busca alguém de confiança, abre o seu coração, e aquilo é terapêutico. E não é isso que nós fazemos com um psicólogo? Não é isso que nós fazemos com um terapeuta? Com um pastor de confiança? Não é verdade? Com um amigo íntimo que a gente pode confiar? É uma terapia, um colocar para fora. Perfeito. Anotem aí esse versículo, gente. Tiago 5,16. Anotem esse versículo, por favor. Vai ser importante para vocês pensarem isso aqui. O que nós estamos entregando aqui hoje, gente, é muito precioso. Não quero me vangloriar, não, mas para a glória de Deus, vocês não vão achar isso na internet. Essa relação das escolas psicoterápicas com a palavra de Deus. Isso aqui é música, é um tesouro. Prestem atenção, vão anotando, vão recebendo. Pastor, posso falar? Quem quer falar? Ricardo. Querido Ricardo, por favor, meu amado. Você perguntou aí se a gente lembrasse de algum texto bíblico que mostra o que Freud diz que desse impulso sexual, né? Eu lembrei o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, verso 7, que diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Né? Eu vejo esse abrasado aí infeliz. Né? Então, eu vejo que tem pessoas, crentes, que estão felizes solteiros. Né? E às vezes a gente quer até incentivar eles, não, você tem que casar. Não, ele está feliz. Né? E
Mas tem gente que está infeliz solteiro, né? E Paulo vai dizer, é o dom. Então, Deus deu dom para uns de ficar solteiro e outros de ter que casar, porque ele está infeliz, né? Então, ou ele está feliz solteiro, ou ele vai estar feliz casado. Eu vejo nesse sentido aqui também. Isso se relaciona muito com o que estamos falando, Ricardo, no sentido de que se a pessoa, ela, pela pressão social, ela casa sem ter uma vocação para casar, por exemplo, se a pessoa é um eunuco natural, né? Se ela não tem uma vocação para o casamento, se ela não tem um desejo para casar, ela vai ficar infeliz, com impulsos dentro dela que contrariam o casamento, mas para dar uma satisfação à família, à sociedade, à igreja, ela fica ali. Então, assim, eu conheço trocentos casos assim. E sim, esse texto é um bom texto para que nós pensemos isso também. Então, Freud, ele tem um tanto de razão. Eu acho que ele erra quando ele diz que tudo é instinto. Vocês vão entender porque eu creio que ele erra daqui a pouco quando a gente falar sobre Frankl. Mas agora vamos pensar um pouquinho juntos. Adler. Adler é o cara que vai dizer para a gente que o que nós precisamos mesmo é de carinho, é de afirmação. E nós também encontramos muito respaldo bíblico para isso. E eu acho que isso é até mais fácil a gente encontrar textos, e alguém poderia me dar um texto bíblico, você lembra? Não precisa dizer onde está o texto, não. Eu lembro daquele texto mais ou menos assim. Não precisa dizer onde está o texto. Aquela ideia da Bíblia, fala isso, é bom que você expresse. Que você acha que a Bíblia mostra que o homem ele é fortalecido, ele é curado a partir do momento que ele é aceito. Quem lembra de um texto assim? Um que eu gosto muito é aquele que está em Romanos, que fala que o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos. E podemos chamar Deus de paizinho, né? De Abba Pai. Eu acho Romanos que 8. esse texto... Romanos 8. Romanos 8. Verdade. Verdade. Provérbios Então, também fala que o homem do mel, né? Que fala que a alma carente até o amargo é doce, né? E o homem sim. né? Rejeita até mel. Falamos isso na live de carência, né? Isso. Para a alma carente, todo amargo é doce. Mas a alma farta pisa o favo de mel. Então, isso se relaciona muito bem com Adler, porque ele está falando que o homem quer é afirmação, é aceitação, é ser amado. Se ele for amado, se ele for afirmado, pronto, ele está satisfeito na vida, ele é curado dos seus principais problemas. E isso tem também um respaldo bíblico muito grande. A Bíblia fala que nós damos frutos bons a partir do momento que somos amados por Deus, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, que esse amor que Deus tem por nós é que nos faz ser melhores, é que nos faz caminhar, é que nos faz ter força. Nós vemos Jesus, antes de enfrentar uma tentação dura no deserto, ser afirmado publicamente pelo seu pai, quando o pai disse do batismo: aí está o meu filho amado, Mateus 3, em quem a minha alma tem prazer. Então o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado. Então, isso é verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Mas, gente, o que aconteceu? Ô, pastor, eu posso fazer um comentário? Lógico, pode sim. Quando você falou de Adler e falando sobre a valorização que ele dá no sentido das pessoas se sentirem amadas, eu associei com 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, né? Então, eu poderia ter tudo, todas as outras coisas, todos os outros bens materiais, mas o que eu quero mesmo é ser amado, é ser valorizado, é receber dos outros a sensação de que eu sou importante, de que eu conto, de que realmente eu estou ali e o estar ali, a minha pessoa, a minha presença é importante. Eu fiz essa associação e só queria falar. Joia, Elísia. Agora, Elísia, me permita um pequeno alinhamento nessa fala. Naquele momento que Paulo está falando aquilo, que se eu não tivesse amor,
ele não está falando sobre receber. Ele está falando sobre dar o amor, sabe? Ele está falando o seguinte: ainda que eu me entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu entregue meus bens aos pobres, ainda que eu tenha toda a ciência, todos os dons, profecias, línguas, porque ele vem falando antes de dons, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala: se eu não amar, eu não serei nada. Então, na verdade, ele não está tão preocupado em ser amado, ele está ali preocupado em amar, sabe? Pastor, talvez caiba mais na linha de Vitor, né? Em busca de sentido. Exato. Palavra, aí esse texto a gente já vai para Vitor. Então, indo para Vitor agora, o que acontece? Normal, Elise, é isso mesmo. A gente está aqui para aprender uns com os outros. O que acontece? O que Frankl faz? Ele aprendeu com Freud, ele aprendeu com Adler, e Freud é o mais famoso porque ele foi um pioneiro no subconsciente humano. Só que aí Vitor ele passa por uma experiência que Freud não passou e que Adler não passou. Vitor passa por 4 campos de concentração, gente. E quem está lendo o livro está vendo que campo de concentração é barril. Se rolar de novo, não vão, não vá que é barril. E ele percebe ali algo muito interessante. Primeira coisa que ele percebe, isso está logo no começo do livro, é que o impulso sexual morre diante da ausência de alimento, diante da ameaça à vida diária e constante. Eles não sabiam se iam viver nas próximas horas, viviam sempre tenso, achando que iam morrer nas próximas horas. Sempre comendo muito pouco, ele percebe que o sexo morre. O campo de concentração ele não é como um presídio, por exemplo. O presídio, inclusive ele fala no livro que eles tinham inveja dos presos, né? Porque os presos viviam melhor do que eles. Então, um presídio onde a alimentação é garantida e onde a vida, teoricamente, não está ameaçada, aí o impulso sexual se manifesta. Mas no lugar onde você está entre a vida e a morte o tempo todo, o impulso sexual some. Então, ele diz que os homens não tinham sonhos eróticos, não tentavam atos libidinosos um com o outro, nem pensavam nisso. Na verdade, ele fala que rola um onanismo estomacal. Alguém aqui sabe o que é onanismo? Pode falar, gente. Não tem vergonhinha, não. Se não tiver coragem de falar, digita aí. Alguém sabe o que é onanismo? Ou não sabem, ou estão com vergonha. Onanismo é uma expressão para masturbação. E da onde essa expressão vem? Ela vem da Bíblia. Vem, na verdade, de um personagem bíblico chamado Onã, que era filho de Judá. Ele herdou Tamar, que, como esposa, no costume hebraico, quando a mulher do seu irmão morria, você casava com a mulher do seu irmão, mesmo que ela fosse uma segunda esposa sua, para gerar filhos com ela e colocar o nome do seu irmão nele, para que seu irmão tivesse uma descendência, uma representatividade, uma continuidade na terra. Só que Onã, isso aqui tem nada a ver com o nosso assunto, nada a ver, é só curiosidade que eu quero que você aprenda. Só que Onã, ele praticava o coito interrompido, né? Então, ele ejaculava fora do coito, né? Ele não ejaculava em Tamar, mas fora. Então, isso é o coito interrompido. Para não engravidar, ele de propósito não queria deixar a herança para o irmão. E Deus não gostou disso. Deus chateou e Deus acabou permitindo que Onã morresse, né? E aí, antigamente se chamava a masturbação de onanismo, a prática de Onã, né? E tanto o coito interrompido quanto a masturbação. Então, a masturbação é um tanto diferente, né? Um ato mais solitário.
o coito interrompido acontece na relação sexual, mas chama de onanismo. E aí Frankl, eu estou falando para vocês entenderem o que ele fala, porque vocês podem ler o livro e entender o que ele está falando. Tem um momento que ele fala que rolava lá um onanismo estomacal. O que é isso? Uma masturbação estomacal. Como era? Em vez dos homens ficarem falando de mulher, falavam de comida. Ficavam assim, rapaz, imagine a gente comendo um bife. Ai, não posso nem imaginar comendo um pedaço de torta, comendo uma coxinha, comendo um macarrão. É assim que eles ficavam. Eles esqueciam sexo e só pensavam em comida e ficavam ali imaginando comidas. Por quê? Porque eles comiam todo dia pedaços secos de pão, quando tinha, e uma sopa rala. Uma sopa sem nenhuma proteína, sem nenhum legume. Tinha um legumes, umas ervilhas lá no fundo, mas só recebia sopa do fundo quem tinha coligação com o cara que servia. A maioria recebia só o caldozinho de ervilha de cima, sem ervilha nenhuma. Então aí, gente, Frankl já dá uma pancada na teoria de Freud. Porque Freud fala que o homem se move por sexo. Mas aí Frankl mostra que o homem, numa situação extrema, esquece o sexo. Não quer mais saber de sexo. Ele quer saber de vida, de sobrevivência. Ele pensa em comer, porque comer garante a vida dele. Então, a sobrevivência é maior do que o sexo. Beleza? Então, vamos agora em Adler. A experiência do campo de concentração, ela mexe com o que Adler fala muito. Por quê? Porque chega um momento ali que os homens também não estão mais em busca de aceitação. Eles aceitam ser completamente anulados para sobreviver. Eles aceitam qualquer condição terrível, vexatória, para sobreviver. Então, Frankl observa que os instintos são poderosos, sim, no homem, mas o maior dos instintos do homem é o de sobrevivência. Não é o sexual, não é o de aceitação, é o de sobrevivência. O homem, acima de tudo, deseja ficar vivo. Beleza. Lógico que isso não é uma coisa geral. Alguém pode estar tão libidinoso que queira morrer para ter uma relação sexual. É o marido da viúva negra, né? Que ele morre copulando. Ele copula, na verdade, depois a viúva vai e come ele. Devora ele. Alguém pode estar tão cheio do seu ego que, para provar o seu valor, ele morre. Pode também acontecer isso. Mas, geralmente, a pessoa ela foge. Se for sexo e vida, vida. Carinho, aceitação e vida, vida. É o que Frankl observa. Só que aí ele vai dar um passo além. Ele vai mais fundo. Entre quem vive, entre quem vive e morre, ele vai fazer uma observação. Ele começa a perceber que pessoas fortes, assim como eu, malhadas, pessoas atletas que foram presos, eles não tinham uma sobrevivência maior do que os fraquinhos que entravam lá, os franzininhos, eles não tinham. Não era isso que determinava a sobrevida deles. Lógico, se entrasse um doente, o doente era logo encaminhado para a câmara de gás, para o paredão, enfim, dava um fim nele. Mas o que determinava o maior tempo de sobrevivência da pessoa era uma coisa: o desejo de ficar vivo. Vocês estão acompanhando a construção, gente? Estão acompanhando a construção? Então, o que aquele Frankl descobriu em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ele descobriu que o instinto de sobrevivência é maior do que todos. Segundo lugar, o que determinava se a pessoa vivia mais ou não era a vontade de ficar vivo. Engraçado que eu conversei isso hoje com um oncologista, que é uma pessoa que lida com pessoas à beira da morte. O tempo todo ele falou, Diogo, isso aí é comprovado. Eu lido com pessoas à beira da morte todos os dias. E as pessoas que têm aquele impulso, aquela força, aquele querer ficar vivo, eles têm uma sobrevida, uma recuperação melhor no tratamento. Isso aí, aqui, Kelly também é da área de saúde e pode confirmar. Luana também, vivenciamos isso sempre. Então, aqui, quem é da área de saúde está comprovando isso.
vão observando essa construção aqui, que isso é poderoso, gente. Então, o maior instinto, sobrevivência, quem mais fica vivo, quem mais quer viver. Beleza? Só que aí observe, o que faz alguém querer viver mais do que o outro? Aí que está a grande chave. E eu quero ouvir vocês. O que faz alguém querer viver mais do que o outro? Por favor, quero ouvir alguém agora. O pessoal está falando aqui no chat, fé, crença que vai superar, tal. Tem algum corajoso? Soraya respondeu aí, propósito, que para mim é o propósito. Mas eu quero alguém que fale no microfone. Propósito. Como assim propósito? Me explica o que é propósito. Propósito é você ter um foco de vida, né? Você ter um alvo a atingir na sua vida. Então, assim, você tem um alvo, Aí me fugiu a palavra para explicar o que é propósito, mas eu vejo bem como isso, assim, você tem uma missão a cumprir em sua vida. É algo que você sabe que você precisa fazer aquilo ali para o bem, né? Para o bem comum, para o bem, né? Seja de sua comunidade, seja de sua família, seja da humanidade. Quando você sabe que você tem uma missão a ser cumprida, né? Que aquilo é a sua vida, aquela missão é a sua vida, é o que te faz impulsionar para viver, né? Não expliquei direito o que eu... Não, ótimo. Gente, Pastor? Frank observa o seguinte, que as pessoas que mais viviam eram aquelas que tinham sonhos, propósitos, que tinham sonhos para além do campo de concentração. Sonhavam em reencontrar a família, sonhavam em retomar a carreira, sonhavam em contar a sua história, em defender uma causa. Eles sonhavam. E Tiago falou bem aqui, Frankel, especialmente, tinha 2 sonhos que sustentaram ele. Ele sonhava em reencontrar sua esposa. Não sabia ele que a esposa tinha morrido nas primeiras semanas no campo de concentração feminino. Ele não sabia. Ele ficou anos nos campos de concentração sonhando em rever a esposa, sem saber que a esposa tinha morrido. E ele até desenvolve uma ideia que é brilhante. Ele fala assim, o amor é maior do que o objeto amado. Rapaz, isso é fantástico. Porque o objeto amado dele já tinha morrido, mas o amor por ela permanecia. Ele fala que ele não havia há anos, mas a imagem dela, a memória, as frases dela, o carinho dela. Eles viveram pouco tempo, eles estavam recém-casados quando veio a guerra e o campo de concentração. E ele ficou alimentando aquele amor, aquela paixão, aquele desejo. E ele fala assim, mesmo se ela não existisse, projetá-la me fazia bem. Olha que coisa profunda, gente. Né? Projetá-la, sonhar com ela, desejá-la, me fazia bem. Entendeu? Ainda que você crie uma coisa que é maior do que de fato é, essa chama, esse fogo, essa paixão, esse amor, ele te sustenta para um lugar maior. Por isso que a gente tem que alimentar os sonhadores e não apagar os sonhos. Tem gente que gosta de apagar o sonho das pessoas. Você está se iludindo demais, está criando coisas demais. Deixa a pessoa sonhar. Deixa ele amplificar, deixa ele exagerar, deixa ele se apaixonar. A paixão faz a pessoa amplificar as coisas, deixa a pessoa ver coisas lindas e sonhar e desejar. E isso é saudável. A alma se energiza nisso. Então ele fala que o amor é maior que o objeto amado. E outro sonho de Frankl, um pouco menor do que o de rever a esposa, que era um sonho muito grande dele, era o sonho de escrever livros com as teorias que ele estava desenvolvendo já antes de ir do campo de concentração. E ele tinha um sonho muito grande. Onde ele achava um papelzinho, ele escrevia um pedacinho de anotação e tal, tentava guardar aquilo ali. Aquilo era muito importante para ele. E ele conta que
as pessoas que não tinham esses propósitos, elas adoeciam mais rápido. E aqueles que, de repente, perdiam esses sonhos de uma maneira impressionante, em poucos dias morriam. Por quê? Porque o corpo deles vivia no limite. Eu não sei quem já viu fotos de presos num campo de concentração. São esqueletos vivos. Então, os corpos já viviam no limite. A partir do momento que a chama da esperança se apagava, eles morriam. Como a gente falou outro dia numa live, permanecem 3 coisas: a fé, o amor, a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 3:13. Então, aqui, ó, o Thiaguinho falou uma coisa muito interessante, que Michael Jordan, ele criava inimigos na sua mente para gerar grandes desafios, criava desafetos para se motivar. Agora, lógico, a melhor motivação não é o desafeto. A melhor motivação não é o ego. A melhor motivação é o amor. Quando eu tenho uma vontade de amar e de entregar muito profunda, tudo ganha um grande significado e a minha capacidade de superar as coisas é muito grande. Gente, em que personagem bíblico nós vemos isso assim de maneira abundante? Vários. Mas agora eu quero que vocês usem aí da adivinhação, brincadeira, da revelação, e falem o que eu estou pensando aqui. Quem a gente vê isso assim abundantemente? Jesus, sim. Sim, superou tudo por amor, né? Tinha aquele propósito tão forte dele, ele ia encarando tudo. E um outro, Davi, sim. João, José? Batista, sim. José também, mas eu quero um do Novo Testamento. Paulo, isso, Thiago, Paulo. Paulo era um cara que, se você olha para a vida dele, gente, pelo amor de Deus, tantas vezes eu fui preso e fui acorrentado e fui açoitado, me jogaram injustamente. O cara era apedrejado. Poxa, era pancada em cima de pancada, dor em cima de dor, luta em cima de luta. E o cara tem uma garra, e o cara tem um desejo de ir para frente, e o cara tem uma vontade, ele ressignifica tudo, todas as dores dele, ele encontra um sentido, ele encontra um propósito, ele encontra um para quê, e ele é imparável, porque ele tinha esse sonho, esse desejo de entregar ao mundo algo poderoso, de espalhar o evangelho pelo mundo, de amar cada vez mais. Ele fala: eu, de muita boa vontade, me gastarei, me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, quando a gente entende o que Frankl propõe e o que ele experimenta, fala: cara, esse cara dá certo. Todos nós precisamos de sonhos ardentes, de paixões na vida, de propósitos fortes, coisas que nos fazem se entregar por isso, porque isso traz para a gente uma energia sem igual. Por exemplo, eu já estou, gente, há um mês, quase um mês, eu acho, malhando todos os dias. Uma coisa que eu não consigo há anos, ficar um mês todo malhando todo dia. Só o domingo que eu não malho. Olha lá, teve um domingo desse que eu até malhei. Então, como é que eu estou conseguindo isso? Eu comecei a achar um propósito maior, um sentido maior, um desejo mais profundo. Então, se em tudo em nossas vidas nós encontrarmos isso, fundamentarmos numa paixão, num mover mais profundo, numa consciência mais profunda, nós ficamos poderosos em qualquer coisa que nós fazemos. Nós encontramos o maior impulso da vida, que é ter um propósito. E aí eu quero falar, eu já vi que eu não vou conseguir entrar no outro assunto hoje que eu queria entrar, mas acho que está sendo bem proveitoso a gente ficar nesse assunto aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é muito interessante. Teve uma experiência que foi feita por um grupo de pesquisadores de psicologia nos Estados Unidos. Agora eu vou procurar direitinho para vocês para dar a informação exata, que eu não gosto de dar informação solta. Mas a experiência era a seguinte: eles foram no aeroporto e combinaram lá com a gerência tal para fazer essa experiência. Escolheram um funcionário daqueles que pegam as malas no avião e colocam na esteira para o passageiro pegar a bagagem. E aí chegaram para um cara lá e falaram assim: fulano, é o seguinte, você agora
vai ter um aumento no seu salário. Só que vai mudar um pouco o seu trabalho. Você, ao invés de pegar a mala e colocar na esteira para o passageiro pegar, você vai pegar a mala, colocar na esteira, tirar a mala de novo, e aí o seu colega vem e bota a mala para o passageiro pegar. O que vocês acham? Vocês acham que o cara, a princípio, quando ouviu essa proposta, que ia ganhar mais para fazer isso, ele aceitou ou não? Ia ganhar bem mais, na verdade. Ele aceitou ou não? O que vocês acham? Coloca no chat. Então abre o microfone e fala, gente. Eu quero ouvir a voz de vocês. O que vocês acham? Aceitou. Vai ganhar mais, né? Ganhar mais. Quem falou? Ricardo. Muito bom, Ricardo. Aceitou. Cara, na hora. O cara nem pensou. O quê? Eu vou ganhar mais para fazer a mesma coisa? Praticamente? Eu tô nem aí se a mala vai chegar ou não vai chegar. O cara ganha mais. E o cara, nos primeiros meses, empolgado, ganhando mais para fazer a mesma coisa. Gente, passa um tempo, passa mais alguns meses, eu não sei exatamente quanto meses, 4 ou 5 meses, o cara começa a pedir para os colegas para deixar ele, além de fazer a parte dele, fazer a parte do colega, também colocar a mala para ir para o passageiro. E aí o gerente vem e fala, não, você não pode. Você só pode colocar a mala e tirar a mala. Chega uma hora que esse cara não aguenta mais, vai no gerente e fala, não aguento mais esse trabalho, não vejo sentido no que eu estou fazendo. Coisa louca é essa. Por que minha mala não pode chegar no passageiro? E pede demissão. Então, ele é informado que ele está participando de um experimento. Gente, é comprovado que quando o homem começa a não encontrar sentido profundo naquilo que ele faz, ele desanima profundamente. Uma das formas de tortura muito comum em regimes totalitários, em lugares cruéis, era pegar o prisioneiro e mandar ele cavar buraco e encher de terra de novo. Enrolar uma pedra pesada de um lado para o outro. Inclusive, isso é proibido, isso é tortura. Mandar a pessoa fazer um trabalho sem sentido é uma tortura psicológica. Se você chega para um preso e manda ele costurar sapato, fazer bola, fazer qualquer coisa que vai ser vendida, que vai gerar um recurso, ele se sente bem. Ele termina o dia até cansado do trabalho, mas satisfeito de ter produzido. Mas se você manda o cara fazer uma coisa absolutamente sem sentido, como cavar um buraco, encher de terra de novo e rolar pedras de um lado para o outro, chega uma hora que ele começa a entrar em neuroses profundas, ele começa a enlouquecer, a surtar. Isso é proibido. Trabalho sem sentido é tortura psicológica. Então, como é que a vida se... Como é que pessoas profundas se movem? Eu quero que todos vocês sejam pessoas profundas, encontrando um sentido maior em tudo que fazem. Não se movendo apenas por impulso. Eu estou com um desejo de comer tal coisa. Não, peraí. Por que eu vou comer isso? Para quê? Eu não tenho um propósito de não comer isso com um objetivo maior e melhor? Eu não tenho um propósito. Eu não aguento usar uma máscara. Então, meu instinto faz eu arrancar a minha máscara. Mas, espera aí, se eu entender que eu tenho um propósito, eu mesmo sou um cara de narigão árabe, judaico, sei lá. Então, eu fico agoniado com ele. E vocês já viram aqui que meu nariz é um nariz agoniado, viu? Fungando, viu? Né? Com o nariz agoniado. Então, máscara, para mim, é um negócio horrível. Mas eu uso hoje, não tiro. Sabe por quê? Porque eu entendi um propósito. Eu estou aqui guardando a minha vida e a vida de outras pessoas. Então, eu vou usar a máscara. Você entende? Então, a gente começa a viver assim, achando um sentido. Eu não vou viver... Além da malhação, eu também estou há quase um mês praticamente sem comer açúcar, comendo muito pouco açúcar assim, de fruta, né? E por quê? Porque eu estou começando a achar um propósito na minha saúde, na minha boa forma, enfim, né? Eu fiz um exame genético que me disse que eu tenho uma tendência maior a diabetes, eu posso desenvolver diabetes com mais facilidade. Então, eu não quero desenvolver diabetes, eu quero ter saúde, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero servir ao mundo. Entende? Então, quando o impulso vem, eu lembro do propósito. Pronto, aí entra a questão de Adler. Carinho,
aceitação, valorização, para mim isso não é tão importante quanto o propósito. Porque, ouça uma coisa, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito, muito, muito forte, ouçam isso. Eu, muitas vezes, recebi elogios, reconhecimentos, aplausos, mas lá no fundo, eu dizia para mim, hoje eu não fui tão relevante. Hoje eu não agreguei tanto. Hoje eu sei que eu não dei o meu melhor. Hoje eu sei que eu não contribuí. Eu posso ter até impressionado, mas o que eu fiz hoje aqui? Eu enchi a linguiça. Você entende? Eu impressionei a pessoa, mas eu não ofereci para ela algo de qualidade. Então isso me gerava um vazio. Mas quando eu sei que estou fazendo algo relevante hoje, mais maduro, mesmo não recebendo o reconhecimento, a minha alma encontra um nível de satisfação muito mais profundo. Porque o propósito, é como Paulo falou, eu de muita boa vontade, alguém depois pega esse texto aí, acho que é 2 Coríntios 15, versículo 12, se não me engano. Eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Gente, o que é isso? Isso é uma pancada em Adler. Porque Adler fala, se o cara for menos amado, ele não aguenta. Paulo fala, não, ainda que eu vá sendo menos amado, eu de boa vontade amo mais, porque eu me entrego no propósito. Eu não quero receber. A melhor coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Uma fala de Jesus que não está nos 4 evangelhos, hein? Atos 20, 35. A melhor coisa é dar do que receber. Uma fala de Jesus que estava na boca de Paulo e que ele conta em Atos. Né? Certinho, né, Kelly? 2 Coríntios 12, 15. Conferem para mim se é isso mesmo. Joga na Bíblia para ver se é isso mesmo. Né? É isso, né? Então, beleza. Então, gente, observe. Esses dias eu estava dando uma mentoria a um cara que estava querendo desistir do restaurante dele e migrar para uma outra carreira. Aí eu falei para ele assim, por quê? Ah, não, porque eu não sei, eu não tenho ânimo para o meu restaurante e tal. Eu disse, beleza. Como é que você enxerga seu restaurante? Não, meu restaurante é uma coisa que eu percebi, uma oportunidade para dar dinheiro e tal, e eu fui e comecei. Eu falei, se você vê o restaurante só assim, de fato, se não for agora, daqui a pouco tempo você vai desistir dele. Mas se você quer para pensar que você está num dos ramos mais importantes para a humanidade, você vai pensar que você está no ramo que é imprescindível para o ser humano, ele precisa comer, e que você pode, com o seu restaurante, oferecer para as pessoas uma boa alimentação. Se você quiser, você pode ter como propósito oferecer uma alimentação de qualidade com custo baixo para pessoas que não podem pagar um custo alto. Você vai para pensar que você pode preparar uma dieta com os macronutrientes balanceados e oferecer pratos assim. Aí eu comecei a falar de várias coisas possíveis. Imagine, por exemplo, se você dá um foco, vendendo o que eu acredito. Se você dá um foco nos vegetais no seu restaurante, você vai estar colaborando com o ecossistema, vai estar com o meio ambiente, vai estar cooperando para que mais pessoas se nutram de maneira interessante, fiquem menos doentes, não sobrecarreguem o sistema de saúde. Então, comecei a falar várias coisas que o restaurante pode fazer, lógico que não faz sozinho, mas contribui. Ele disse, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Isso porque você nunca pensou no seu restaurante como uma missão, como parte de algo maior. Ali na Igreja da Barra, quando a gente estava na Barra, numa rua em frente à igreja, tem ainda, eu acredito, espero que não tenha fechado nessa pandemia, um restaurante chamado, acho que é Rama, se eu não me engano. Se alguém conhece esse restaurante aqui. É um restaurante natural. E eu já conversei com os donos do restaurante. E é interessantíssimo, porque eles não veem aquilo apenas como um negócio. Eles veem aquele restaurante como uma missão. Eles têm uma cultura
uma filosofia por trás do restaurante. Eles acreditam na alimentação saudável, no meio ambiente, no consumo de vegetais para baratear o vegetal, quanto mais a gente consumir orgânico, mais orgânico ele vai ser produzido, então o preço dele vai cair e a gente vai poder ficar livre de agrotóxico, porque a gente vai conseguir ter mais orgânico no mercado. Então, eles acreditam em tudo isso, eles cultivam uma clientela que crê nesses princípios e o restaurante ele só vivia cheio, no mínimo bem frequentado. Uma comida, um restaurante pequeno, mas que dava um bom retorno a eles, ali bem movimentado, com a comida natural, porque não era só um negócio. Porque quando é só um negócio, você não tem por trás um propósito, em algum momento você muda o negócio para se adaptar, para ganhar o dinheiro, porque o seu propósito é só ganhar um dinheiro. Então, quando você tem uma filosofia profunda, você vai construindo algo que vai envolvendo as pessoas naquela coisa mais profunda. Né? Exatamente. A Apple revolucionou o mercado com isso. Eles tinham uma filosofia, entregar o aparelho mais prático possível, mais funcional possível, mais intuitivo possível. E isso é um Apple. Uma coisa que você pega e ele flui. Depois que eu comecei a usar MacBook, eu não consigo usar outra coisa mais, porque o MacBook ele flui na sua mão. Não é como o Windows que vai travando, que vai todo. Não, o MacBook ele parece que ele lê seu pensamento. Né? O iPhone, a mesma coisa. Então, foi Jobs não estava tão preocupado com o dinheiro, mas com o conceito, com a filosofia por trás. Ele queria mudar. Foi assim que ele convenceu o CEO da Pepsi a largar a Pepsi e vir para a Apple. Ele falou para o cara assim: minha cara, você vai querer ficar a vida toda vendendo água com açúcar? Ou você quer vir para cá mudar o mundo? Olha a visão do cara. Lógico que isso vai ter um valor agregado grande. Porque, como Salomão fala, ver um homem bom no que faz, vai ser colocado entre os grandes. Mas para eu ser bom no que eu faço, geralmente, eu tenho que ser apaixonado. Eu tenho que amar aquilo que eu faço. Eu tenho que ver um propósito profundo naquilo que eu estou carregando. Então, gente, seja o que for que Deus estiver guiando vocês, vão buscando propósito e sentido em todas as coisas. Vão buscando respostas que vão para além dos instintos e para além da própria carência. Respostas que toquem em coisas profundas, que toquem em legados, sabe? Quer ver uma coisa legal para a gente pensar legado e propósito e missão? Quando você morrer, o que você espera que seja dito ao seu respeito? O que você espera ter deixado no coração das pessoas? Isso é uma coisa muito profunda, que mexe muito com a gente, que nos move de uma maneira muito poderosa. Então, nós precisamos, todos os dias, em tudo na vida, refletir, filosofar, aprofundar, pensar mais profundamente as coisas, desde a nossa alimentação, as nossas relações, o nosso modo de consumir. Por exemplo, tem uma filosofia nova não, né? Mas assim, que está mais popular do que nunca, que é o minimalismo, que eu acho muito interessante. O que o minimalismo diz? Que você não precisa sair consumindo tudo, que você pode viver com menos. Você não precisa ter 30 pares de sapatos. Alô, mulheres. Você pode ter ali seus 5 sapatos por vez e depois você pega aqueles 5, doa e compra mais 5. Você não precisa ter 30 ao mesmo tempo. Você pode ter de 5 em 5. Né? Você não precisa ter coleções. Você tem 2 coisas que você usa. Você dá, você doa, você troca, você recicla. Você gasta menos dinheiro, você destrói menos o meio ambiente, você ajuda a equiparar a sociedade quando você vai fazendo as coisas, vai doando, vai se desapegando. Entende? Então, se a gente for tendo profundidade própria, a vida fica melhor em tudo que nós fazemos. Eu ganho força, eu ganho energia para tudo. Qual é o propósito da minha família? Qual é o propósito do meu casamento? Qual é o propósito da minha ida à igreja? Qual é o propósito da minha ida à igreja? Eu vou ler Bíblia. Por quê? Para quê?
E tem que ser mais do que satisfazer, porque eu tô ansioso, porque eu tô nervoso, porque eu tô com medo. Legal, eu entendo. É como Freud falou, bote para fora suas lutas, ore, busque em Deus. Mas vá para um nível acima. Vá em Adler, busque aceitação, busque amor. Legal, mas vá em Frankl, vá no propósito. Vá nesse talvez que é o terceiro nível e o nível mais profundo. O que é que eu posso entregar? O que é que eu vou produzir? O que é que eu vou criar com a minha vida? E aí tem um outro testemunho de uma outra situação de um cara que apertava parafusos numa fábrica. E alguém perguntou para ele, o que é que você faz? Eu aperto parafuso. O dia todo apertando parafuso na fábrica de veículos. Cara, que vida essa? Ele disse, não. Porque eu sei que cada parafuso daquele que eu aperto bem apertado são vidas que se locomovem em segurança. É alguém que vai sair de casa, vai pegar uma estrada e sabe que o carro não vai soltar uma roda, não vai soltar uma peça importante, não vai causar um acidente. Então, eu fico aqui feliz, né, coordenando aqui os parafusos que estão sendo apertados nos carros. Então, em tudo que você fizer, amplie. A gente dá risada de quem é vegano, de quem é vegetariano, de quem é, enfim, né? Ovo, lacto, não sei o que, não sei o que. A gente dá risada, a gente acha eles bobos. Mas, gente, se você não seja também com uma consciência. E não só porque você eu não sou vegetariano porque eu não concordo, eu acredito que Deus deu os animais para a gente comer e tal. E realmente na Bíblia não é proibido se você comer bicho, não, é permitido. Né? A Bíblia parece propor que melhor é ser vegetariano, porque a carne só foi dada depois do dilúvio, né? E quando a carne entra, a idade humana despenca, mas aí já é um outro assunto. Mas a Bíblia não proíbe, não. Então, mas tem um porquê. Tem um porquê, saiba por que você faz cada coisa. Por que eu me movo assim? Por que eu vou para lá? Por que eu fico onde estou? Por que eu não me mudo? Por que eu uso maquiagem? Por que eu não uso? Por quê? Porque eu me movo. Se começarem a surgir cabelos brancos, é uma coisa interessante, né? Começam a surgir cabelos brancos na minha cabeça. Eu pinto ou não pinto? Por quê? Por que eu tenho que parecer mais jovem? Por que não? Por que não parecer mais jovem? Porque sim. Sabe? Então a gente tem que começar a encontrar propósitos e sentidos em tudo. O que é que eu ofereço? Não só nos meus impulsos, não só nas minhas carências, mas no que eu ofereço, no que eu entrego à vida, no que eu entrego ao mundo. Nós todos temos que andar nesses níveis de profundidade. Gente, na minha vida, assim, tudo eu penso, tudo eu reflito, pelo menos eu tento. O que eu não reflito ainda, eu quero refletir. Por que isso? Por que aquilo? Para onde vai? O que vai dar? Onde vai chegar? O que isso gera? O que é que isso vai fazer? O que é que eu estou agregando? O que é que eu estou somando com isso? E assim que a vida vai ganhando sentido, que a vida vai ganhando força, que a vida vai ficando desprendida de coisas infantis, tolas, mesquinhas, que não te geram nada. Assim que você fica forte para encarar as dores, para encarar as lutas, para encarar os abandonos, as rejeições. É assim que você passa a ser mais valorizado, que você passa a ser uma pessoa consciente, que se move por consciência, que se move por propósito, que se move com profundidade naquilo que você faz, e você evita, assim, num grau muito interessante, lógico, tem casos e casos, mas você evita depressão, você lida bem com a ansiedade, você lida bem com a morte, porque até na morte você começa a ver um propósito, um sentido, um porquê, um para quê. Você vai lidando bem com a vida, porque você é alguém que vive em propósito. Aí eu vou citar uma frase de Nietzsche, Nietzsche, um cara que eu tenho severas críticas dele. Quem sabe a gente faz depois uns encontros aqui, só para falar sobre isso aqui, Além do bem e do mal, as loucuras do querido Nietzsche. Agora ele tem umas coisas interessantes também, ele tem as coisas bem interessantes. Ele fala uma coisa, inclusive, que Frankl cita no livro dele. Ele fala assim, quem tem pelo que viver, suporta quase todo como. Olha que interessante. Quem tem pelo que viver, suporta quase tudo como. Então, nós precisamos de pessoas que têm pelo quê? Tem paixões.
que pensam as coisas profundamente. Entende? Gente, é isso aí. Eu vou ficar por aqui hoje. Eu quero ver vocês assim, refletindo, pensando, construindo, e que Deus nos guie a este lugar de propósitos profundos em tudo que você faz. Não se mova, porque quer que dá dinheiro, quer que dá repercussão. E aí pronto, para encerrar mesmo, vamos lembrar uma história bíblica? Luana quer falar? Luana vai falar, eu vou lembrar uma história bíblica e a gente vai fazer uma oração. Fale, Lu, por favor. Amém. Pastor, na verdade, enquanto o senhor falava, vieram 3 pensamentos aqui, né? Estava aqui refletindo em 3 coisas. Eu lido com paciente oncológico, né? O senhor trouxe a ideia dos pacientes oncológicos, então a gente lida com a vida e com a morte de uma forma muito próxima. E realmente, uma das coisas que a gente percebe é que esse senso de utilidade, né, de propósito, é o que normalmente a gente vê sustentar aquela pessoa com o ideal de se manter vivo. Então, a gente ouve muito relato, né, de pais, de esposos, né, de mães também, falando sobre, eu não posso ir agora, eu tenho motivo para permanecer, né? Eu tenho família para cuidar, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu tenho um filho. Então, assim, eles veem propósito nisso. E comumente a gente vê essas pessoas sendo curadas, né, ou tendo uma vida bastante longa, né, comparado ao tempo do que aquela doença normalmente permite. Né, vivendo realmente milagres. Isso é bem comum. E isso não necessariamente está relacionado a pessoas que conhecem a Cristo. Né? Então, assim, uma coisa que eu reflito muito, porque às vezes são pessoas que não conhecem o Senhor, mas eu entendo que são pessoas que, de alguma forma, possuem fé. E a fé que, de fato, move aquela vida, gera esperança. E, de alguma maneira, que eu não vou saber explicar aqui, mas de alguma maneira isso vai impactar nesse processo. É claro que existe um propósito de Deus que está acima de tudo, né, soberano, perfeito, mas eu vejo isso de uma forma muito clara, sabe? A segunda coisa é que me fez lembrar sobre o último culto que o senhor ministrou. Na verdade, nós recebemos já o suficiente para vivermos os propósitos que o Senhor nos deu. E aí eu fiquei meditando sobre isso essa semana, né, depois do culto, aí eu comecei a pensar, o que foi que eu recebi já do Senhor? Eu comecei a pensar diversas coisas. E aí eu comecei a fazer um plano de ação. O que é que eu estou fazendo acerca do que eu já recebi? Né? Então, assim, o que é que eu estou sendo útil nesse processo? Né? O que é que eu gostaria que acontecesse que eu ainda não me movi a respeito? Então, isso também me fez lembrar. E a terceira, é que eu anotei aqui, viu? Porque senão acaba me perdendo. E a terceira coisa é que eu lembrei também, na verdade, uma coisa que o senhor falou já tem bastante tempo, mas me marcou muito. E a partir desse dia, meu olhar mudou, que foi quando o senhor falou assim, em algum momento eu passei a entender que tudo e todos que estão à minha volta, existe um propósito para aquilo. E aí, a partir daquilo, aquilo me impactou de uma forma que todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar junto, seja um taxista, seja uma pessoa que compra qualquer coisa, seja a família, quem quer que seja, às vezes eu não vou ver nunca mais aquela pessoa, mas eu vejo um propósito, sabe? Perfeito, e tem pouco mais de um mês que eu estava voltando da igreja, inclusive eu não poderia ir à noite porque eu tinha um problema pessoal, mas aí o Senhor assim queimando meu coração, sabe? Vá, minha filha, vá. E aí eu fui. Foi uma bênção, claro, mas eu pensei, eu poderia ter assistido de casa e também seria uma bênção. Mas aí, quando eu peguei o táxi e voltei para casa, o táxi não, o Uber, né? Que eu peguei e voltei para casa, eu entendi, sabe? Um Uber que estava super aflito, era um cristão, um homem de Deus, começou a me pedir oração a respeito da família dele. E aquilo mexeu comigo e me fez entender, de fato, assim, há propósito em tudo que o Senhor coloca, em tudo que há, né? Seja de mim para o outro, seja do outro para comigo. É uma relação, uma troca. E assim, nossa, isso me moveu muito. Então, foi uma bênção. Estou muito feliz com o que eu ouvi aqui e foi que agora eu consegui realmente extrair. Muito bom, Lu. Obrigado por ter pedido a palavra. Eu quero ver vocês assim. Tem algo ardendo no coração para compartilhar? Compartilhem. Essa chaminha no coração aí, quero falar alguma coisa, é isso que faz o que vocês vão falar ser bom. Porque vocês têm uma vontade, têm um desejo, têm uma chaminha, como o Lu tinha agora. Maravilha de acréscimo no nosso encontro aqui.
E Lu, você falou uma coisa, muitas coisas boas você falou aí. A gente já tem o que fazer. E nós vamos para o próximo nível quando nos entregarmos totalmente ao que já temos. Então, podemos ir para o próximo nível. E você falou de que tudo tem um propósito. É muito real. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu estou vivendo atualmente, rapidinho. Tem um pouco de paciência e já vai terminar. Eu tenho um amigo muito chegado, que é também meu sócio da agência de viagem, alguns de vocês conhecem, que se chama Rafael Carvalho. Ele é médico também, também é oncologista, né, radioterapeuta. E Rafa, tudo ele quer que eu faça com ele, né? Aí ele inventou de fazer exame genético, ele descobrir as raízes, de onde ele veio, os ancestrais. Ele falou, você vai fazer também comigo. Não, eu quero que você também me faça e tal. Quem sabe a gente é um parente distante e tal. Quer porque quer ser meu parente. Aí tá, ele foi e me apareceu com esse exame genético aqui em Salvador. A gente fez os exames genéticos e tal, e mandamos para o laboratório. Aí chegou o resultado, a gente, pô, que legal, pá. Ele veio de um lugar, eu vim de outro e tal, aquela festa toda. E aí ele pegou os meus resultados e publicou em 2 sites para você achar pessoas que têm um parentesco genético com você. Ele que fez, eu nem faria isso. Gente, sabe o que aconteceu? Uma mulher que há anos, ela foi adotada quando era bebê, e há anos está nesses sites buscando um parente dela, buscando alguém próximo a ela para poder saber de onde ela veio, que ela não tem a mínima noção. Quando o meu DNA entrou no site, chegou uma mensagem para ela automaticamente. Chegou um DNA muito próximo ao seu. Esse cara é seu primo. E isso não é tipo especulação, é ciência, não tem como não ser. Eu sou primo dela ou de primeiro ou de segundo grau. Aí ela entrou em contato comigo, tal, puxa, você é meu primo. Eu falei, cara, eu nunca nem faria isso. Botaram meu DNA só para te ajudar mesmo. E ela chorou, se emocionou. Eu tenho conversado com ela, né? Ela mora em São Paulo, eu tenho conversado com ela, tentando ajudá-la a entender quem é o pai dela, né? Porque eu também, engraçado, que eu também descobri recentemente, alguns anos atrás, né, que eu tinha um pai biológico e tal. Então parece que ela veio dessa mesma família aí também e tal. Então eu tô tentando entender quem é o pai dela, de onde veio a mãe dela. Então, assim, nada que acontece na nossa vida é por acaso. E eu entendi que, para mim, aquilo tem pouca relevância, mas que tudo isso aí foi para ajudar essa moça. Pelo menos por enquanto é. Para eu ajudar essa moça. E agora estou me movendo para tentar ajudá-la a encontrar quem é a família biológica dela, né? E assim, a gente fica atento, tipo, a perceber que Deus vai colocando as pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para a gente ser uma bênção. E ela fala, Diogo, você é um anjo, eu nunca vi ninguém tão disposto a me ajudar. Eu já tentei com outras pessoas, mas ninguém nunca quis me ajudar assim como você. Poxa, que coisa. Eu falei, não, eu sei o que você está sentindo. Eu sei que há um propósito nisso aqui. Eu falei isso para ela, ela começou a chorar muito. Nossa, coisa linda e tal. Então, a gente tem que se mover assim, gente. Com pessoas que têm missões, que têm propósitos na vida e aí a vida fica gostosa, tudo ganha sentido, tudo ganha significado, tudo ganha um porquê, tudo ganha um pra quê, sabe? Tudo gera há um sentido em todas as coisas, quando a gente começa a se mover assim, né? E para encerrar, eu quero falar de um cara que fez isso na Bíblia. Deus perguntou a ele, o que é que você quer? Ele me pede o que é que você quer. Ele poderia pedir por impulsos. Quero mulher, quero dinheiro, quero conforto. Eu podia pedir por ego. Quero fama, quero glória. Ele disse, não. Eu quero sabedoria para abençoar o povo. Ele pediu por propósito. O que Deus disse? Gostei, Salomão. Vou lhe dar o que você não pediu. Porque a partir do momento que você tem um propósito profundo, você pode ter o que lhe fomenta. Você pode ter os recursos necessários. É a mesma coisa que Jesus diz em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando você vive por um propósito, busque em primeiro lugar o reino e a justiça, você é fomentado daquilo que você precisa. Porque você pode usufruir de recursos, porque você tem uma missão, você tem um propósito.
Amém, gente? Então, ter propósito não é prejuízo, não é bênção. Porque você se alinha com Deus, que é um Deus de propósitos, que é um Deus que nos colocou na terra por um propósito. É um Deus que sonhou um propósito para a gente. Como diz Jeremias, antes de você nascer, eu te separei como um profeta. Então, cada um de nós tem um propósito nessa terra. E quando a gente se entrega de compaixão ao propósito, gente, os recursos vêm, as coisas acontecem em nossas vidas. E os recursos, eles já estão em nossas vidas para cumprir o propósito do hoje. O recurso do hoje já está em nossa vida. Quando a gente se esgota nele, então vem recursos para a gente cumprir o propósito do amanhã. Amém, gente? Eu queria uma oração para a gente terminar esse encontro hoje, que eu acredito que foi muito legal, muito produtivo. Estou feliz com vocês, feliz com o que eu ouvi, feliz com os feedbacks, feliz com os comentários, todos que participaram, Crissa, Elísia, Luana, todos que comentaram no chat também. Muito bom, gente, muito boa a participação hoje. Comentem mais, falem mais. Ricardo trouxe também um texto muito interessante de Coríntios ali, uma coisa que a gente não tinha, muito interessante. Todos que trouxeram, que participaram, eu quero vocês participando mais, refletindo, conversando, a gente ir construindo juntos aqui nesse ambiente que também é terapêutico, também é libertador, né? De falar, de expor, de conversar, botar para fora. Isso é muito legal. Amém? E nesse processo eu quero alguém orando aqui, orando por todos nós. Por favor, um voluntário. Soraya também participou. Por favor, faz uma oração aqui, em nome de Jesus. Quem vai orar, gente? Um voluntário, uma voluntária. Tá, bora. Ora. Vamos lá. Senhor, nesta hora nós apresentamos as nossas vidas em teu altar. Senhor, que essa mentoria que nós estamos fazendo, que a cada dia a gente não saia daqui da mesma forma que chegamos. Pai, continua usando a vida de pastor Diogo, Senhor, para estar nos ajudando a crescer, Senhor, em sabedoria e em discernimento. Ele, Pai, conhece o propósito dele. Ele sabe qual é e ele usa de maneira adequada. E que a gente venha, Senhor, assim como ele, usar os nossos dons, os nossos talentos, Senhor, de maneira adequada, de maneira correta. Que a gente venha identificar da maneira plena, Senhor, qual é o nosso propósito, qual é, Senhor, a nossa missão aqui. E que a gente venha, Senhor, verdadeiramente usar da maneira que agrada a Ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, quero dizer a vocês que a